capítulo de número 12, versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, eles constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde é que estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Verso 18. Mas Deus dispôs os membros e colocou cada um deles no corpo como lhe aprouve. Verso 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde que estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a este nós damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Verso de número 24. Mas a todos os membros nobres não tem necessidade disso. Contudo, coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. E por último, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Aleluia! Bem, pode sentar no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos aí. Coloque a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir da palavra preciosa do Senhor. Eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, abra os nossos olhos, desperte as nossas vidas. Nós viemos aqui com o anseio do Senhor de beber da Tua palavra, de receber do Teu Espírito, e que nós não venhamos sair daqui, Pai, sem que o Senhor fale conosco. Nos abençoe nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você fala, pastor Rafael, que conversa confusa é essa de corpo? Não é muito confusa se você ler bem. O apóstolo Paulo, ele começa a falar a respeito do corpo, e ele diz que igualmente assim é o corpo de Cristo. E ele diz a respeito do corpo de Cristo que alguns dizem, já que eu não sou olho, também não quero mais ser do corpo. O apóstolo Paulo diz, nem por isso você vai deixar de ser do corpo. E ele também diz um pouco mais à frente, que aqueles que se acham menos importantes, esses são os mais importantes para a obra de Deus. Às vezes, irmão, você fala, será que eu faço realmente diferença aqui na igreja? Talvez você ache que a sua importância é pouca, mas a palavra de Deus diz que para pessoas como você, existe uma maior honra, que são para aqueles que realmente importam. Irmãos, a visão da nossa igreja é edificar uma igreja de vencedores, amém? Amém. Onde cada crente é um ministro, e onde cada casa é uma extensão da igreja. E o que nós viramos o mês, né? Agora estamos no mês de julho, né? Estamos no novo semestre, e nós sempre fazemos o levantamento das células, dos semestres,
E o que nós temos observado é que nós temos sentido muita falta de alguns irmãos na célula. Muitos irmãos às vezes vêm ao culto, mas não têm participado da célula efetivamente. Eu estou com o senhor, irmão, fala com você que o pastor Rafael está falando aí. Ei, irmãos, a visão da nossa igreja é células. Amém? Amém, irmãos? Essa é a nossa identidade. Nós temos uma identidade de uma igreja em células. E nós não podemos perder a nossa identidade como igreja. Não podemos perder a nossa marca como igreja. Porque a nossa igreja é a Igreja Batista Água Viva. Aleluia. Mas não para por aí, porque é em células. Aleluia. É a Igreja Batista Água Viva em células. E nós não podemos perder a nossa identidade como igreja. Nós chegamos aqui com um propósito de implementar células, de abrir casas, de abençoar famílias. E nós não podemos perder essa identidade. E o que acontece é que algumas pessoas, elas vão perdendo o interesse em se reunir como família de Deus, em se reunir como família nas células. E isso para nós, irmãos, é algo de suma importância. Nós precisamos nos reunir também como família em células. E se nós formos fazer uma conta, irmão, juntar quantas pessoas aqui não estão fazendo parte de nenhuma célula, junta 3 células hoje. Tinha que ter misericórdia, irmão. O que acontece é que às vezes a pessoa ela não pode ir numa semana, ela não vai em outra, e o que acontece é que ela vai achando que a célula já não é mais tão importante como é o culto. Mas olha aqui, as nossas células são tão ou mais importantes que o culto. Aleluia. Porque nas células, irmãos, é onde você vai exercer os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus deu para você, meu irmão. Olha aqui, Deus tem um chamado para você. Deus derramou o Espírito dele sobre a sua vida. Deus te deu dons e talentos, mas para que esses dons e talentos abençoassem alguém. E onde nós temos essas oportunidades de nos abençoarmos mutuamente como igreja do Senhor, isso acontece nas nossas células, irmãos. Por isso, olha aqui, não despreze a célula que Deus deu para você. Ah, pastor, eu gostava tanto daquela outra, antes de multiplicar era tão gostoso. Depois que multiplicou com aquela coisinha que a gente diz o pernambucano, nem morgado. Irmão, olha aqui, a nossa visão é que essa célula se multiplique, que nós possamos alcançar a nossa geração. A nossa célula não pode se tornar aquele clube, a reunião dos mesmos irmãos, mas nós, através das células, conquistamos mais um. É mais uma família que agora vai ouvir a palavra de Deus. Eles vão se reunir e nós vamos receber ele como parte da nossa própria família. Nós vamos cuidar dele. Nós vamos utilizar os dons que Deus nos deu para abençoar pessoas. Olha aqui, irmãos. A nossa igreja, olha aqui, é em células. Fala isso para o irmão que está do som. Nossa igreja é em células, irmão. E nós sabemos que às vezes a pessoa ela trabalha a semana inteira, à noite ela não consegue estar na célula. Mas aí Deus abençoa, tem célula de sábado, sábado à tarde, e tudo quanto é dia, irmão. O que importa, olha aqui, é que nós possamos prezar pela nossa identidade como igreja, pela nossa identidade como água viva, pela nossa marca. Porque se alguém pergunta aqui pra você hoje, irmão, você faz parte de alguma célula? Você fala, tá fácil, eu não vou. Então não faz, irmão, olha aqui. É lá na célula que Deus vai usar você. E se você não vai?
há muitas pessoas que têm recebido muitos talentos de Deus. Muitos talentos. E esse seu talento, meu irmão, não pode ser enterrado. Nós vemos, irmão, olha quantas pessoas há na nossa igreja. Aqui é uma diversidade de dons. E isso é o que faz a igreja. Porque a palavra de Deus diz que são muitos membros, mas olha aqui, é um só corpo. E no versículo que nós lemos, no versículo de número 27, diz assim: vós sois corpo de Cristo, olha aqui, individualmente membros desse corpo. Então saiba de uma coisa, meu irmãozinho, você aqui na igreja é alguém individual. Você é um dos membros. Você fala, eu sou olho, mas o meu irmão aqui é olho também, ele faz a minha parte. Não é assim. Somos membros individuais. É lógico que a obra de Deus nunca vai parar por causa de uma pessoa. Não existe alguém que vai ser insubstituível. Mas o que acontece é que quando você exerce aquilo que Deus dá para você, a igreja de Deus avança ainda mais. E nós precisamos revolucionar isso que está acontecendo. Não podemos entrar num comodismo, pelo contrário, não iremos regredir, mas nós temos que avançar em sério, meus irmãos. Nós temos que avançar como o corpo de Cristo. Tem uma irmã nossa que ela estava fazendo uma célula, já há um bom tempo, e a célula não acontecia, e os irmãos não vêm para o culto. Eu falei, não, vamos parar, vamos abrir outra. E a outra célula vai fluir, vai acontecer, porque Deus deu dons para você, meu irmão. E nós como igreja, nós não iremos parar e muito menos recuar. Abra sua Bíblia comigo agora lá em Mateus, capítulo de número 25. Porque o que acontece, irmãos, é que quando eu deixo de participar da minha célula, eu estou desconectado com o que acontece na igreja. Às vezes a pessoa, ela não sabe o que vai acontecer na igreja, não sabe dos eventos que vai ter na igreja, exclusivamente porque ela não participa das reuniões familiares. E se você, irmão, está aqui e não tem participado, procura uma célula próxima da sua casa. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, que se eu não for abençoado lá, alguém pelo menos eu vou abençoar. Porque Deus me deu dons. Alguém lá eu vou ajudar. Alguém lá eu vou ensinar. Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei é o que eu vou dar. É isso que nos faz igreja, irmãos. É isso que nos faz ser água viva. É isso que nos faz ser a igreja batista que chegou aqui. A igreja que consolidou um trabalho forte. Uma igreja que consolidou um trabalho que cresceu. E não vamos perder a identidade que o Senhor nos deu. Porque uma coisa, mas vamos fazer agora diferente. Irmão, não vamos inventar roda. Ela já foi inventada. Sempre funcionou. Sempre abençoou pessoas. Sempre salvou famílias. E não vai ser diferente. Mateus, capítulo de número 25. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: pois será como o homem que, se ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, imediatamente ele saiu a negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos
e ajustou conta com eles. E então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Verso de número 22. E aproximando-se, o que recebera 2, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, tem aqui outros 2 que ganhei. E disse o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifa onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste, receoso, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E respondeu, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabia que eu ceifo onde eu não semeei, e ajunto onde eu não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo o que ele tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil será lançado para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olha para mim aqui, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos talentos Deus confiou para você? Ou que Deus confiou à sua mão? Às vezes você fala: pastor, eu não tenho ajudado assim o irmão ali da célula, eu não tenho ajudado muita gente que eu conheço. E amém por isso, irmãos. Mas aqui nós somos uma família. E a palavra de Deus diz que nós temos que abençoar todos, mas começando pelos da família da fé. A palavra de Deus diz que quando o corpo sofre, algum membro sofre, todo o corpo vai sofrer. Mas quando alguém do corpo é honrado, todo mundo vai ser honrado. E aqui no nosso corpo, irmãos, há muita gente que sofre. Há no nosso corpo muitas pessoas que passam por dificuldades. E às vezes nós, como membros desse corpo, temos nos negligenciado a usar o talento que Deus nos deu para servir. E o que acontece, irmãos? Que algumas pessoas têm pegado esse talento e simplesmente enterrado. Tem pegado tudo aquilo que Deus tem lhe dado, confiado na sua mão a você, e simplesmente enterrado. E Deus chama você, meu irmão, para desenterrar esse talento, para multiplicar o seu talento com quem precisa, para multiplicar o seu talento com as pessoas que estão aqui à sua volta, e principalmente com a sua célula. Pastor, mas por que eu tenho que ser daquela célula? Porque Deus colocou você ali. E é ali que Deus vai usar você. É ali que pessoas serão abençoadas pelo abrir da sua boca, meu irmão. Pela sua oração da fé. Através da sabedoria que Deus confiou a você. Aquilo que você pode fazer, por isso não despreze o corpo. Não despreze a reunião que nós fazemos. Não despreze a sua célula. Não ache que a sua célula é qualquer reunião. Porque aquela célula é o corpo de Cristo. Aquela célula, irmão, que acontece lá é o culto da Igreja Batista Água Viva que acontece lá na sua casa. E nós não podemos abandonar a nossa família. Eu não posso sair do corpo, abandonar o corpo, porque olha aqui, o corpo sofre.
O corpo sente a falta. E às vezes isso tem acontecido com você. Porque tem falado, eu gosto bastante da minha célula. Aqui, de vez em quando não dá para ir. Qual que é o seu de vez em quando? 3 vezes na semana não dá para eu ir, eu vou uma. Ou 3 vezes na semana, 3 vezes no mês não dá para eu ir, eu vou uma. Olha aqui, irmãos. A nossa célula ela precisa ter uma prioridade. A nossa célula precisa ser a prioridade. A minha semana tem que girar em torno da reunião que eu vou fazer para a glória de Deus. Glória a Deus. E a glória de Deus vai se manifestar ali de alguma forma com gente simples. Você vê, irmão, que você chega lá na célula, quem está dando a palavra é aquele irmãozinho ali. Aí nós chegamos lá, nós vamos lá para ouvir, irmão. Nós vamos lá para receber. Mas algumas pessoas falam, fulano aqui não é o pastor Rafael, não é o pastor André, eu não quero ouvir. Irmãos, todo mundo nesse corpo aqui é importante. Aleluia. Todo mundo aqui nesse corpo tem a sua função. Por menor que você pense que você é, Cristo chamou você. E o Espírito Santo, quando veio sobre a sua vida, veio com isso também os dons. Irmão, não despreze aquilo que Deus confiou na sua mão. Porque Deus não confiou na sua mão dons e talentos para você esquecê-los, para você deixar ele de lado e não utilizá-los. Os dons, olha aqui, meu irmão, é para que você abençoe vidas. E às vezes você fica pensando que o seu dom é para você. Mas esse dom que Deus deu não foi para você, mas foi para que ele fosse usado, olha aqui, através de você. Para que você possa chegar um dia diante de Deus e ouvir, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu te dei. Utilize daquilo que Deus te deu. Olha aqui, desenterra os dons que Deus deu para você. Desenterra os talentos que Deus entregou para você, para que de alguma forma nós aqui como igreja possamos fazer a diferença. Porque daqui um membro, ele não é corpo. Um membro é um membro. Ninguém sozinho é igreja. Nós nos reunimos como igreja. Você sozinho, irmão, não é. Você só é conosco, só é com a igreja, só é com a sua célula. Não despreze a sua família. E às vezes não vai porque fala, acabei de chegar do trabalho, hoje vai passar um jogo bom aí de Santa Cruz, tem que assistir. Tem que ser, irmão, jogo bom tem que ser de Santa Cruz. Não é jogo bom. Aí despreza, irmão, por mais que seja jogo de Santa Cruz, mas tem que deixar, ué. Porque olha aqui, a família na fé tem que vir em primeiro lugar. E todos nós, irmãos, quando nos reunimos como igreja, se todo mundo utilizar o dom que Deus deu, irmão, ninguém para a igreja. Ninguém vai parar o avanço que a igreja pode alcançar. O que a água vive, onde nós podemos chegar. Você fala, mas está dependendo do líder. Irmão, está dependendo de você utilizar o dom que Deus deu para você. Enquanto você fala, não, mas eu estou aqui, eu estou vindo, eu estou tranquilo, estou feliz e contente. Glória a Deus, irmão. Mas não é só isso que Deus espera de você. Já parou para se perguntar o que Deus está esperando de você aqui nessa igreja? O que Deus está esperando de você aqui nessa obra? O que Deus quer de você, meu irmão? Nós, quando começamos a nos reunir em células, nós começamos a perceber o que Deus quer de nós. Quando chega alguém ali, começa a abrir o coração para você. Aí você começa a aconselhar aquela pessoa. Eu aconselhei alguém hoje. Sabe o que você fez, irmão? Começou a usar aquilo que Deus deu para você. E quando eu abandono a minha família, quando eu abandono a minha célula, eu perco, e não só perco,
como deixo de servir. E Deus nos chamou para servir. Uma outra coisa, irmãos, que precisamos fazer para nos ativar como igreja, além de desenterrar o nosso talento, é entender que ninguém, olha aqui, ninguém não possui talento. Eu falei isso para quem está só. Todo mundo possui pelo menos um talento. Ele deu um amém para você, irmão. Se ele deu um amém, você fala, peraí, que agora eu desconfiei aqui, viu, pastor? Mas aí, desconfiei aqui, será? Nós como igreja, irmãos, uns recebem 5, uns recebem 2, mas alguém vai receber pelo menos 1. E a nossa igreja é disso aqui, irmãos. Eu falo que eu só sei pregar, não é nada da vida. E cantar eu já vi que não tem como, né, irmãos? Já ficou muito claro para mim, para todos aqui. Eu tenho o meu talento, eu tenho que usar o meu talento da forma que Deus me deu e da melhor forma possível. Agora você tem que pegar o seu, meu irmão, e abençoar eu também. Porque como eu sou membro do corpo aqui, você também é. Da mesma forma que Deus deu um talento para mim, eu te garanto que pelo menos um Ele deu para você. E eu venho aqui, domingo sim, domingo não, quando o pastor não pega um domingo meu, para usar o dom que Deus deu para mim, para abençoar você. Agora quando eu venho aqui, eu sou abençoado, irmãos. Não quero receber o talento que Deus abençoou você, eu quero ser abençoado também, irmão. Aí sabe o que você faz? Eu já fui abençoado, sabe o que eu faço com o meu talento? Ó, cava um buraquinho e enterra. Mas todo mundo aqui nessa igreja, irmão, precisa exercer aquilo que Deus me deu. Como? É uma outra questão. Mas que precisa. Precisamos nos manifestar como igreja. Precisamos nos ativar como igreja. Precisamos ativar a obra de Deus. Precisamos ativar principalmente as nossas células. E o que acontece é que por mais que nas nossas células poucas pessoas foram, mas os nossos cultos não. As pessoas continuaram vindo. Isso nos intriga. A visão da nossa igreja não é só um culto dominical. Não é só o domingo. Não é só a quarta-feira. Mas a nossa igreja são as células. Olha aqui, irmão. A nossa igreja, elas são as células. O que você vê aqui à sua volta hoje não são pessoas simplesmente. São as células. O objetivo do domingo, olha aqui, é reunir as células. O objetivo da quarta-feira é reunir as células. E se você não participa de uma célula, você não se identifica com o povo aqui. Aí você é aquele que chega, senta, escuta a palavra e vai embora. Mas não tem aquela identificação com a família. Não tem identificação com o corpo. Por quê? Abandonou a reunião, a família. O que você tem feito, meu irmão? Olha aqui, com o dom que Deus deu na sua mão. O que você tem feito com o que Deus te confiou? Sabe, irmãos, esse Deus maravilhoso que confia coisas para pessoas como nós, um dia vai requerer o que Ele nos deu. Por quê? Porque se Ele nos deu, é para que eu utilizasse, para que eu abençoasse, irmão, para que eu servisse a igreja do Senhor Jesus. E eu tenho que fazer esse apelo para você, irmão. Se você não se reúne em nenhuma célula nessa igreja, procure uma célula. Procure o pastor André, o Wilson, o Cícero, eu. Nos procure. Você vai participar aqui. Você vai saber o que é igreja. Porque igreja, irmão, olha aqui, é comunhão. Igreja é reunião do povo de Deus. Eu não posso abandonar minha família. Mais uma coisa que
temos que fazer para ativar o corpo do Senhor Jesus? Porque a missão só será realizada quando todo o corpo estiver ativado. Eu já contei essa ilustração, e eu vou contar ela mais ou menos para os irmãos, que tem umas crianças aqui. E tinha o corpo reunido, e eles estavam discutindo para saber quem que é o mais importante dentro desse corpo. Mas a boca falou, o mais importante sou eu. Se eu não colocar comida, como que você vai sobreviver? A língua falou, sou eu que jogo para dentro. O estômago falou, é eu que recebo meu dinheiro. E chegou uma parte do corpo, que é a parte de onde sai o que você come. E ela falou assim, o mais importante sou eu. O que o corpo fez? Começou a rir. Riu, todos os membros riram dele. Falou, você tá de brincadeira, logo você vai que você é o mais importante. Ele falou, ah é? Ah é? Vocês vão ver uma coisa. Eu não sei quem tem prisão de ventre, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Falou que eu vou mostrar pra vocês como sou o mais importante desse corpo. Ele falou, a partir de hoje não sai mais nada. Não sai mais nada daqui. E vocês vão aprender. Falou que ficou, passou um dia, e o corpo vivendo contente, feliz. Passou 2, passou 3, passou 4, e o corpo começou a sentir que tinha alguma coisa errada. As coisas já não funcionavam como tinha que funcionar. O intestino já não conseguia mais digerir o negócio, porque o negócio já estava cheio, e ele já ficava lento. O estômago já não conseguia comer mais nada. E porque já não conseguia comer, o corpo já começou a ficar fraco. Já andava devagar. Até que o corpo falou, vamos fazer uma reunião. Juntou todos os membros, falou, vamos conversar com ele. Pelo amor de Deus, você é importante. Essa pessoa que está do seu lado, ela não é essa parte não, irmão. Mas olha assim para ela e diz assim, você também é importante para esse corpo, irmão. Você também é importante. O que acontece, irmãos, é que às vezes o corpo tende a desprezar o corpo, mas às vezes o membro do corpo despreza a si próprio, achando que quem eu sou no corpo? Irmão, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Você, nessa igreja, tem uma missão. Aleluia! Deus não trouxe você para a Igreja Batista Água Viva só para você participar de uma reunião semanal. Deus não chamou você para a Igreja Batista Água Viva para você vir só em alguns cultos. Deus chamou você aqui com um propósito, com uma missão. Deus falou assim para você, eu vou dar uma missão para você, mas fica tranquilo, que as ferramentas para você cumprir a missão eu vou te dar. E esses são os dons que Deus nos dá, irmão. São os talentos que Deus nos dá. E nessa terra, o corpo de Cristo tem a sua missão. Olha aqui, irmãos, eu disse para você que o corpo de Cristo é quem tem uma missão. Não é um membro ou outro membro, mas é o corpo. O corpo é que precisa ser ativado. E nós aprendemos isso sempre, irmãos. A nossa igreja, e não só a nossa, mas as igrejas, elas são formadas de pessoas simples, de pessoas com um talento. Aí fala, mas eu só tenho um, eu não vou utilizar. Olha aqui, quando você não utiliza o talento que Deus te deu, quem sofre não é você, quem sofre é o corpo. Uma vez eu machuquei o meu pé. Machuquei a parte de baixo do pé, jogando bola, porque eu sou profissa, né? Aí chutei o chão, aí abriu aquele calombo embaixo. Acontece ou não acontece, time, com os melhores jogadores? Acontece, irmão, todo mundo se machuca jogando bola. Acontece que eu não podia pisar no chão, e eu tinha que andar assim, com o pé meio torto. Só que quem sofre com isso era só a parte de baixo do pé. Daqui a pouco começou a doer o tornozelo.
e daqui a pouco começou a doer o joelho. E por quê? Porque quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo vai sofrer junto. Quando você aqui nesse corpo, irmão, está paralisado, não está usando o seu talento e fala, não, eu até vim para a igreja, eu até me reúno com os irmãos, mas está paralisado, irmão. Está com um braço que não funciona. Sofre, o corpo não sofre, irmão. Se um braço seu hoje parar, você vai sofrer com isso ou não vai? Sim ou não, irmão? Sim. Você acha que o corpo de Cristo não sofre com você paralisado também? Você acha que o corpo de Cristo não padece pela sua falta? Você acha que o corpo de Cristo não sofre porque eu não ativo o meu dom e o meu talento? O corpo de Cristo está funcionando porque é de Cristo. Mas às vezes o corpo de Cristo está parado, está doente. Porque, irmãos, quando todo o corpo de Cristo é ativado, é que nós cumpriremos a nossa missão. Glória a Deus! Ah, mas eu sou só o dedo mindinho. Eu não tenho importância. Vamos arrancar o seu então, irmão. Não tem importância, arranca. Tem importância, arranca. Eu ouvi dizer, vou falar com todas as palavras, que eu não tenho toda certeza, que eu não sou nenhum estudioso nisso, mas diz que tanto o dedinho quanto o dedão são os principais dedos que nós temos no nosso pé. Porque é ele que nos dá o equilíbrio. Ah, mas eu sou só o dedinho, então arranca. Ué, não presta pra nada, porque nenhum outro lá só com um dedo a menos assim. Irmão, faz falta. Faz falta, olha aqui, eu estou chamando você, irmão. Você faz falta. A sua célula sente falta. A sua família que Deus deu para você sente falta. E o que eu não posso é pegar esse talentozinho, enterrar, porque graças a Deus, irmão, um dia ele vai vir de novo. Ele vai falar, vem cá. Cadê aquele talento que eu dei para você? Aí é a hora que você presta conta, irmão. E essa hora, quero que você leia comigo novamente. Mateus, a partir do versículo de número 14, no capítulo 25, a partir do versículo 14, mas nós só vamos ler quando o Senhor vem, a partir do versículo de número 19, 25, 19, e com isso eu vou encerrar. Diz assim: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Olha aqui, eu não sei quanto tempo vai demorar para Jesus voltar. Pode ser hoje, em nome de Jesus, amém. Pode ser amanhã, em nome de Jesus, amém. Pode ser daqui 10 anos. Pode ser que você morra antes de Jesus voltar. Não teve nenhuma misericórdia aqui não, mas amém. O que acontece é que você indo para Ele, ou Ele vindo para você, vai ter acerto de conta, irmão. Demorou muito tempo, mas o Senhor voltou para prestar conta com aqueles homens ali. E chegou logo aquele que tinha 5 e falou assim: Senhor, você me confiou 5, para que outros 5 ganhei. Que você possa chegar no Senhor e falar assim: Senhor, o Senhor me confiou isso aqui, mas está aqui o que o Senhor me deu. Foi isso aqui que eu fiz, Senhor, com os dons que o Senhor me deu. Foi isso aqui que eu fiz com os talentos que o Senhor me deu. E chegou que tinha 5, e deu. Chegou que tinha 2, falou: está aqui, o Senhor me confiou 2, está aqui 2, está aqui. Foi isso aqui que eu fiz com os dons que o Senhor me deu. E por último chegou que tinha 1. Senhor, sabendo que o Senhor é um homem severo, que o Senhor colhe onde não plantou, que ajunta onde não espalhou, eu enterrei. Sabe, porque ele tinha uma visão errada do Senhor. E o Senhor repreende ele. Você foi mal, negligente. Foi isso que eu queria. No mínimo, ele falou, no mínimo, eu tinha deixado com os banqueiros, porque talento era ouro. Entendeu?
Um talento, eita, era 30 e poucos quilos de ouro, quase o peso do Emerson, irmão. 30 e poucos quilos de ouro. Aí imagina só, irmão, esse homem que recebeu um talento, foi pouca coisa que ele recebeu? O que recebeu 5 talentos, ele recebeu muito. O que recebeu 2, recebeu muito. Então não despreze o que o Espírito Santo entregou para você, irmão, porque isso é precioso. É precioso, irmão. Não despreze o que Deus nos deu, não despreze o que Deus deu para você. Ele deu, porque isso é precioso. Utilize os seus dons e os seus talentos para abençoar a igreja, inclusive eu. Nós somos abençoados dessa forma. E no final, ele diz assim: pega esse servo aí, lança ele fora. E não é o que eu quero ouvir do Senhor. Eu não sei o que você quer ouvir do Senhor, mas procure ouvir dele: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, serviu lá os irmãozinhos da sua célula. Você fosse fiel no pouco, agora sobre o muito também eu te coloco. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus, meu irmão. Se coloque de pé.